Maio de 1945. Guerra terminou, aliados se renderam, Hitler venceu e apresenta planos para a Europa. Ruas de Berlim estão lotadas. Soldados da Wehrmacht marcham diante da chancelaria do Reich, saudando com os braços erguidos. Hitler observa da varanda, microfone aos lábios. Sua voz ecoa pelo continente pelas ondas do rádio. Ele proclama a nova ordem europeia, afirmando que a raça ariana venceu e iniciou a supremacia germânica. Eliminam linhagens fracas para os fortes herdarem a terra. Para seguidores, soa como vitória. Para outros, é sentença de morte. Enquanto o confete ainda cai em Berlim, as ordens já estão sendo enviadas. Isso não é apenas uma celebração, é uma tomada de poder. A primeira coisa na lista é se livrar de todos os antigos regimes. Líderes aliados, incluindo presidentes, primeiros ministros e generais, são capturados e levados algemados para Nuremberg. Eles são prisioneiros do Estado alemão, chamados de marionetes judaicas, e mostrados em julgamentos públicos em Paris e Londres. A atmosfera é aterrorizante enquanto unidades da SS alemã patrulham as ruas. Combatentes da resistência são eliminados imediatamente, sem julgamento e sem perguntas. Eles simplesmente desaparecem. Rumores sobre planos de mover milhões no leste já começam a se espalhar. Polônia e Rússia serão esvaziadas para que eslavos e sub-humanos deem lugar a colonos alemães. A Europa prende a respiração, mas o pesadelo está apenas começando. Dia 2. Agora o verdadeiro trabalho começa, enquanto a máquina nazista entra em alta velocidade. Heinrich Himmler, chefe da SS, envia novas regras aos Reichskommissariats, que agora dividem a Europa em zonas após o fim das antigas fronteiras. Durante a redefinição do mapa, líderes ocidentais são trocados por fantoches obedientes a Hitler. Na França, o regime de Vichy sob Philippe Pétain ainda está lá, mas fica maior. Sem nenhum poder, a França se torna um estado servo que existe apenas para abastecer a Alemanha do outro lado do canal. O fascista Oswald Mosley é colocado no comando, enquanto a família real é expulsa do país ou jogada na prisão. No entanto, os nazistas têm uma maneira estranha de enxergar as pessoas. Países nórdicos como Dinamarca, Noruega e Suécia são tratados como primos, sendo chamados de irmãos germânicos. Esses países recebem tratamento menos severo, mas ainda horrível nos padrões nazistas. Seus governos são dissolvidos e a Alemanha assume o controle. Na Noruega, o ministro-presidente Vidkun Quisling é promovido, mas Berlim monitora seus passos para garantir sua obediência. No leste não há tratamento brando. A situação é brutal. Eles ativam o Plano Geral UST, o Plano Mestre para lá. Funciona como um plano de aniquilação total. Equipes percorrem Polônia e ex-União Soviética, marcando vilarejos para destruição. Vorza já vive intensificação, com tiros e remoções frequentes de indesejáveis, indicando que a misericórdia acabou e o velho mundo morreu. Dia 3 unidades especiais da SS, focadas em eliminar pessoas, se espalham pela Europa como vírus, inclusive na França. Comunidades judaicas sofrem e agora enfrentam remoção total. Sobreviventes são levados a campos como Drancy antes de serem enviados de trem à Polônia. É o mesmo na Bélgica e na Holanda, mas há uma diferença na Holanda, porque os nazistas acham que os holandeses conseguem se adaptar, e isso significa que se agirem de forma suficientemente alemã, talvez consigam sobreviver. Parte da população é obrigada a aderir à germanização, aprendendo alemão padrão e jurando lealdade a Hitler sob ameaça de punição. Enquanto o Ocidente passa por mudanças culturais, o Oriente lida com o cruel plano da fome. Eles cortaram propositalmente as rações de comida para o povo eslavo na Ucrânia e na Bielorrússia, deixando milhões de pessoas morrerem de fome apenas para economizar alimentos. Os colonos alemães eliminam pessoas para liberar terras agrícolas. Hitler tem uma reunião com Alfred Rosenberg, o ministro dos territórios orientais ocupados, para sentar e finalizar a hierarquia racial. Alemães e nórdicos estão no topo, seguidos por outros arianos. Na base, eslavos, judeus e ciganos destinados à escravidão ou morte. Outro problema: Hitler teme a falta de bebês alemães. Surgem propostas de casamentos duplos, indicando que oficiais da SS consideram ter mais de uma esposa. Eles defendem poligamia para aumentar a população da raça superior. Dia 4. Hermann Göring comanda a economia e suas equipes tomam a Europa Ocidental como um enxame de gafanhotos, sem negociar. A Grã-Bretanha, antes potência industrial, agora fabrica armas para Berlim. Vinhedos e fábricas francesas são confiscados e enviados para a Alemanha. No leste vem a Ucrânia por suas terras férteis, chamada pelos nazistas de Celeiro do Reich.
Porém, já há pessoas vivendo lá. A solução é deportar 50% da população, dezenas de milhões de pessoas. Eles querem expulsá-las e substituí-las pelos Volksdeutsche, pessoas cuja cultura e língua tinham origens alemãs. Eles pegam petróleo do Cáucaso e níquel dos Urais. Então tudo vai para o exército da Wehrmacht. Relatos de Moscou descrevem remoções em massa de ex-comunistas e corpos empilhados na Praça Vermelha como aviso. Toques de recolher são impostos em todos os lugares, e moradores precisam mostrar identidade para provar sua raça. A Europa está virando uma prisão. Dia. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, lança a campanha continental para controlar o pensamento das pessoas. Eles acendem grandes fogueiras de Atenas a Oslo, queimando livros. Milhares de obras de autores judeus, comunistas e de qualquer um que eles chamem de degenerado são queimadas, enquanto os nazistas tentam apagar a história. Os nazistas rejeitavam o cristianismo por considerá-lo fraco e uma conspiração judaica. Igrejas são fechadas ou viram templos nazistas para que adorem o Estado, não Deus. É ainda mais profundo. Himmler quer reescrever a alma humana. Ele leva sua obsessão pelo ocultismo ao extremo, transformando o castelo de Wittelsberg no centro literal do mundo, para a SS. Ele propõe uma religião, trocando a cruz pela suástica e a Bíblia pelo Mein Kampf com mitos pagãos distorcidos. Eles fundam a Onenerbe, organização pseudocientífica enviada ao Tibete e Oriente Médio para buscar relíquias antigas como o Santo Graal e a Lança do Destino em terras eslavas. A escola muda porque não querem pessoas inteligentes, mas sim escravos. As crianças aprendem só 3 coisas: obediência, contar até 500 e que Deus exige honestidade. Aos alemães, sem história, ciência ou literatura. A escalada prossegue quando Himmler, como comissário do Reich para a Consolidação da Nacionalidade Alemã, RKFDV, passa a sequestrar crianças polonesas e ucranianas. Eles sequestram crianças com traços arianos, como cabelo loiro e olhos azuis, tirando-as dos pais e levando-as para a Alemanha, onde são entregues a famílias alemãs para serem criadas como nazistas em um programa estatal. Alguns ainda resistem em segredo, mas a SS reage brutalmente. Se um soldado alemão se fere, eles queimam uma vila inteira e governam pelo medo. Dias 6 e 7. Já faz uma semana da vitória e a alegria em Berlim deu lugar à dura realidade. Nos estados bálticos, após um censo, decidem que 80 a 85% dos lituanos e letões são inadequados e os deportam para a Sibéria. No oeste da Ucrânia, 65% enfrentam expulsão ou morte. Hitler observa plantas arquitetônicas de Germânia. Esse é o plano dele para fazer de Berlim a capital mundial. Ele planeja um salão com cúpula maior que a da Basílica de São Pedro e um arco da Vitória 3 vezes o de Paris, só para alimentar seu ego. Por trás dessa arquitetura luxuosa, há sangue. Enquanto lugares como Auschwitz e Treblinka são ampliados para se tornarem fábricas industriais de extermínio, antes eles tinham como alvo os judeus, mas agora estão processando eslavos em grande quantidade. A máquina funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Europa está mais sombria do que nunca, com a fome assolando o leste e campos de trabalho forçado lotando-se no oeste. A primeira semana acabou e milhões já estão sofrendo na segunda semana. À medida que os dias se transformam em semanas, os planos passam de malignos para totalmente insanos. A trilha sonora do Plano Geral aumenta à medida que a zona, chamada de Governo Geral na Polônia, é estendida profundamente para dentro da Rússia. Visam remover 75% dos poloneses, enviando milhões para zonas de fome e matando outros em câmaras de gás. Cidades conhecidas como Verdorfer, vilas de defesa, surgem como fortalezas em território hostil, abrigando 300 a 400 famílias alemãs armadas. Eles suprimem locais e cultivam a terra. Na Bielorrússia, consideram 75% das pessoas inadequadas e grande parte da população desaparece. Himmler emite nova ordem de remoção. Eslavos constroem estradas e pontes até a exaustão pelo trabalho. A Europa Ocidental também não está segura, pois holandeses e flamengos da Bélgica são anexados ao Duitsland e avisados que suas culturas serão apagadas. A França se divide, Bretanha vira estado fantoche e Alsácia-Lorena passa a ser alemã, fragmentando o país. Sussurros circulam sobre uma solução final para não-arianos, semanas 3 e 4. Na Ucrânia, confiscam todo o grão para criar uma fome maior que a soviética, visando eliminar 30 milhões de pessoas nos estados bálticos. A genética virou nova obsessão. Médicos nazistas examinam pessoas. Se consideradas superiores, podem ter filhos.
Caso contrário, são esterilizadas para eliminar sangue ruim. Nos Cáucaso, chechenos têm certa liberdade por odiarem russos. Nazistas os usam como barreira contra sobreviventes russos. Mas o detalhe é que eles precisam remover todos os judeus e comunistas da sua região primeiro. Os planos se intensificam quando Hitler aprova leis permitindo que membros da SS tenham várias esposas para criar uma super-raça. Ao mesmo tempo, ele tenta purificar o exército proibindo tabaco, álcool e até carne. Querendo um exército vegetariano, não fumante e sóbrio de super-soldados? A Europa piora quando nazistas destroem Ursa por não gostarem de sua aparência. Derrubam prédios para erguer assentamentos alemães, deslocando moradores para áreas geladas e desertas. Nem os nazistas estão seguros, já que a paranoia leva Hitler a ver rivais em todos os lugares e promover julgamentos por deslealdade, deixando até oficiais de alta patente desconfiados. Mês 2. O verão termina, mas a escalada continua, com 10 milhões de colonos germânicos avançando para o leste. Eles ocupam fazendas antes das famílias eslavas, cujos antigos donos sumiram ou estão em campos de concentração. Na Rússia, eles tentam destruir a identidade russa dividindo o povo em pequenas tribos e ressuscitando nomes antigos como viáticos, para que algumas pessoas esqueçam que um dia foram uma nação. Propõem até renomear Moscou para Osgog e torná-la uma cidade teutônica mítica. O Holocausto se amplia à medida que a população judaica quase é eliminada, levando à inclusão do povo romani, pessoas com deficiência e outros em uma remoção sistemática. Espanha e Portugal são neutros, mas cedem ilhas à Alemanha para bases navais, virando colônias econômicas. A fome assola o continente, e até no Ocidente, as rações diminuem para alimentar a população. O núcleo alemão começa a ser construído em Hamburgo para criar um superporto que rivalize com Nova York. Enquanto em Berlim, a transformação em Germânia expulsou milhares de alemães de suas casas para erguer grandes estátuas de mármore. Meses 3 a 6. A loucura aumenta com o avanço do Plano Geral OST, impulsionado pela vitória na guerra. Eles deportam 80% dos russos para além dos Montes Urais, fazendo com que milhões percam suas vidas no caminho em uma trilha de lágrimas em escala continental. Sobreviventes da Ucrânia são enviados à Crimeia, onde nazistas criam grandes plantações de borracha e outras culturas. Usando o trabalho escravo, a Grã-Bretanha envia homens britânicos fortes ao leste como operários, germanizando o país. Para as mulheres, é perturbador, pois elas são incentivadas a participar de programas de reprodução com oficiais da SS para misturar as linhagens britânica e alemã. Os estados fantoches no sudeste da Europa, como Hungria, Romênia e Bulgária, são explorados até o limite enquanto a Alemanha toma seus recursos e integra seus exércitos à Waffen-SS. A Europa afunda, adotando poligamia como política de Estado, demolindo igrejas e trocando feriados cristãos por festivais pagãos. A resistência segue no subsolo, enquanto nazistas aproveitam para testar armas químicas nos partisãs. Após um ano, a perda populacional atinge 20 milhões sem previsão de término. Ano 2. O controle de ferro se consolida. 1946 traz uma estabilidade sombria, onde o caos vira sistema. O Grande Reich Germânico incorpora os países nórdicos, faz da Finlândia uma província e usa a Suécia neutra para campos de concentração. No leste, formam grande área sob domínio alemão, com tribos locais divididas e enfraquecidas. A independência econômica total ocorre quando usam os campos de petróleo russos para abastecer uma marinha gigante. Hitler volta-se para a África na segunda fase da dominação mundial. Os planos aceleram quando ele exige a construção imediata do Salão da Glória em Germânia. O Reich revisita o projeto Atlantropa, que propõe represar o Estreito de Gibraltar. O objetivo é drenar o mar Mediterrâneo, reduzindo a água em centenas de metros para unir Europa e África em um supercontinente, Euráfrica. Eles planejam criar uma grande área agrícola no leito marinho exposto, ignorando que isso tornaria o sul da Europa um deserto salgado, inabitável e mais quente que o Saara. É uma geoengenharia planetária que mostra como a arrogância deles não tem limites ao tentar redesenhar o mapa da Terra. Para a Europa, é devastador. Fomes matam mais 10 milhões de eslavos, culturas ocidentais somem e pessoas são presas por falar francês onde não devem. Após a remoção dos ciganos, os sobreviventes são esterilizados e o continente vira um lugar de corpos, com a Gestapo caçando a resistência diariamente. Anos 3 a 5.
Em 1948, os horrores se espalharam como uma doença. O Plano Geral Oeste quase conclui a fase 1. Cerca de 60 milhões de não-alemães foram removidos e substituídos por colonos arianos em aldeias fortificadas. Cidades renascem das ruínas. Munique ergue torres obelisco e Hamburgo exibe um horizonte futurista sobre antigas ossadas. Hitler propõe poligamia para arianos, visando um boom populacional para guerras futuras contra Ásia e América. As mortes por trabalho escravo na Europa já passam de 12 milhões anualmente. Eles ampliam experiências genéticas, forçam esterilizações de europeus ocidentais considerados inferiores e intensificam o sequestro de crianças para centenas de milhares. O cristianismo é totalmente proibido e substituído pela adoração a Führer, tratando Hitler como um deus. Rachaduras internas surgem quando a SS se sobrecarrega, levando a motins controlados ao usar as câmaras de gás para eliminar soldados desobedientes. Anos 1950. Quando chega a década de 50, a nova ordem se solidifica e o terror se torna normal. A Europa Oriental foi germanizada, tornando os eslavos sobreviventes servos analfabetos sem acesso à sua história. Fantoches ocidentais como a França se fragmentam ainda mais, enquanto um novo estado chamado Borgonha é anexado como zona de amortecimento. Os nazistas constroem grandes bases nos Açores, preparando-se para enfrentar a América e dividem a África com a Itália. Mas a Europa está quebrada além do reparo, enquanto fomes e doenças assolam as populações e expurgos tiram a vida de mais 50 milhões de pessoas. Os planos chegam ao auge da insanidade, propondo renomear continentes, criar supersoldados e manter uma guerra eterna para fortalecer a humanidade. Hitler envelhece em sua casa na montanha e delega a Himmler enquanto o regime apodrece pela corrupção. O continente, antes cheio de culturas, tornou-se um imenso cemitério. Anos 1960. A Europa vira uma fortaleza distópica. Os nazistas atingiram autossuficiência, mas à custa da destruição ecológica, com florestas derrubadas e rios contaminados por fábricas de trabalho escravo. A loucura culmina na terceira fase, a preparação para a guerra com os Ebumpio, enquanto desenvolvem o America Bomber, avião criado para lançar bomba nuclear em Nova York, atravessando o oceano. Eles veem a Ásia como perigo amarelo e planejam trair o Japão após tomarem a China. No entanto, tudo pode desmoronar, pois a superextensão causa rebelião e armas nucleares roubadas dos aliados estão sendo feitas, elevando o risco de destruição global. A Europa segue como símbolo do excesso de ego, onde a escalada não parou e planos viraram maldade, quase apagando a luz da humanidade. É um mundo de concreto cinza, uniformes pretos e derramamento de sangue. Agora, vá assistir como era realmente viver sob Hitler, ou clique neste vídeo em vez disso.